Hello, pessoal. Hello, Val. Hello, Camila. Tudo Tudo bem? bem, querida? Mais um podcast. Mais Nossa, um hoje podcast. está quentíssimo, Hoje hein? tá maravilhoso. Estamos com um grande empreendedor. E aí, fofoqueira? Oi, eu vim. Bem-vinda de Tudo novo. bem? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Sentimos sua falta no podcast passado. Sentimos. É. Quem vai Não fofocar? senti nada, Val. Larga essa Não, é mentira. verdade, não senti mesmo, não. Eu sei que não. Daqui a pouco as duas estão brigando, não sou eu. A gente vai falar com uma pessoa que é uma inspiração pra muita gente, pra mim, inclusive. Clóvis, muito obrigada pela sua presença aqui. Ê. Obrigado eu, Camila. Obrigado, Bem-vindo. Val. Muito obrigado por participar do programa de vocês. A gente que agradece. Eu quero fazer uma introdução sua, mas depois eu vou pedir para você se descrever também, porque nada melhor que a gente falar sobre os nossos defeitos ou qualidades do que Não, nós defeito mesmos, a gente né? não fala não, né, Cláudio? Não. mas Mas, A gente mas é esconde. legal você falar da história um pouquinho dele aí. Eu vou falar assim. Bom, ele é o CEO e fundador da Giuliana Flores. Hoje é o maior Sim. e-commerce do Brasil e América Latina também está crescendo Exatamente. bastante, né, Clóvis? Hoje ele detém 70%, nada mais, nada menos que 70% do market share aqui do Brasil. Gente, isso é muita coisa, né? Para um mundo aí de flores, vamos falar assim, né? E, Nem todos- e começou sozinho, né? E começou sozinho, a Ele- história é muito bacana, aos 8 anos. Muito legal. Você vendia flores no cemitério, eu quero saber essa história. Ok. Mas só para resumir, depois ele vendeu flores, começou a trabalhar numa floricultura, porque sua mãe arrumou um trabalho para você. Eu também quero saber da sua sensação em relação a isso. Para de brincar, vai trabalhar, menino. É mais ou menos isso. E eu quero saber como que você vê a sua vida hoje, olhando para trás, Clóvis. O que você traz aí de... Fazendo um resumo bem rápido, o que você traz aí de bagagem quando você olha para trás e vê que você começou aos 8 anos? Quando, teoricamente, 8 anos, a gente ainda vê que são crianças Criança hoje em dia. ainda, né? Mas depende muito, né? Que eu falo muito que filho nasce, viu? Eu, com 7 anos, estava vendendo Avon. A história sua, eu comecei a ler e fiquei assim, me vendo lá atrás também. Como a gente quer as coisas, a gente tem que ir atrás do que a gente quer, né? Não ficar Exatamente. só culpando o pai, a mãe, ou culpando, sei lá, todo mundo, menos a gente. Tipo, vou fazer acontecer. E você viu uma oportunidade no cemitério, gente. Olha que história linda. Ele nasceu de família pobre, né? Humilde. E me conta a história. Vamos contar para nós a história do pra cemitério, gente. que é Conto. muito legal. Com certeza. Bom, eu morava aqui na Moca, né, em frente ao cemitério da Quarta Parada, né? Eu tinha 9 anos. E quando chega Dia das Mães, finados, Finados. normalmente os familiares iam no cemitério Sim. para Comprar velas. exatamente, para eu colocar, ia deixar tudo em sempre. ordem lá. Sim. E eu aproveitava essa deixa e pedia para pintar os santinhos, lavar o túmulo lá. Eu sempre fui muito independente, assim, as pessoas me perguntam, mas por quê? Porque eu quis ser sempre independente, né? Primeiro que a minha mãe não tinha condição de me dar as coisas. E você eu queria ter sempre as coisas, não queria pedir. exatamente. Então, eu sempre fui muito autônomo, né? Sim. E aos 10 anos de idade, minha mãe casou. E eu era o homem da casa até então, né? Era só eu de filho, era só eu e ela. Sim. E Imagina. quando ela casou, aquilo para mim não foi tão bacana, né? Porque Outro homem em casa. Exatamente, né? Exato. Para o homem é E- mais difícil, né? De, tipo, E eu ver. morava em cima de uma floricultura. Eu estudava de manhã, né? E à tarde eu ficava brincando ali na calçada, enfim. Minha mãe ficava preocupada porque ela estudava, trabalhava em escolinha e tal. E ela ficava preocupada comigo na rua. E ela simplesmente pediu para a dona da floricultura me arrumar um emprego e não precisava me pagar. Tá Arrumou um vendo? emprego, tudo Tá bem. vendo, Não, gente? agora não Tá vendo? pagar, Esse aí não, tá emprego é- vendo? Era para você aprender. Exatamente. Mas a dona da floricultura foi muito generosa comigo, era uma chinesa, né? Olha. E ela falava que eu era o filho dela. Ela ficou apaixonada por mim, porque era um menininho de 10 anos, né? Com esse olhão Olhinho azul e tal. Então ela Não, falava e- pros clientes que eu era o filho Filho dela. Super Né? convincente. tudo Super a ver. convincente, né? Que legal. Mas ela sempre me pagou, enfim. Então lá eu raspava a rosa, varria lá o chão, Ali que molhava você as flores. aprendeu, então, do Foi negócio. ali que eu fiquei apaixonado por essa profissão, na verdade. Porque imagina você, Val, 10, 12 anos, você monta um arranjo, alguém vem e compra aquilo que você fez. Você fez com Então, suas aquilo, mãos, exatamente, escolheu. porque é uma arte aquilo, Uma né? arte. Você pega uma flor e monta um arranjo, Sim. né? Faz um buquê de noiva e as pessoas vêm ali e compram uma arte que Não, você é lindo, fez. gente. Então, aquilo para um menino de 12, 13 Você anos... sentiu tal. Exatamente. Então, para mim, aquilo era muito fascinante. Sim. Né? E eu fui sempre muito independente, né? Eu mesmo comprei minha própria bicicleta. Nossa, né? o Meu primeiro... Isso que eu ia te perguntar, Primeiro você lembra o que você salário. fez com o O seu meu primeiro salário, eu comprei uma pizza de mussarela para minha mãe, porque ele tinha o Grupo Sérgio aqui, Que quem mora aqui bonitinho. pela redondeza da Moca. Sinal que você é um bom filho. E a minha mãe é apaixonada Sempre até hoje, foi. né? E eu Por mando a pizza pizza. todo sábado, eu compro pizza pra minha mãe, tá bom? Ai, que legal, amiga, gente. Precisamos de mais homens assim que sejam bons filhos. Que porque valorizem se a os pessoa pais, é bom né? filho, ele vai ser bom marido, marido. vai ser um bom amigo. Bom
pai. Mas aí, quero saber, como que você começou a ganhar dinheiro mesmo? Aí, a sua fase de adolescente, você continuou nesse segmento? E não, eu trabalhei nessa estudar? floricultura até os 18 anos, né? Olha, Eu saí Bastante de lá, tempo. sim, eu saí de lá um profissional. Então, eu era um profissional da área. Eu sabia fazer qualquer coisa, decoração, buquê de noiva. na mesma floricultura Na da mesma chinesa. floricultura. Aí, eu saí dessa floricultura e quis me aventurar. Aí, eu comecei a trabalhar em 3 floriculturas simultâneo. Com Então, 18 anos, Com 18 gente. anos. Gente. Olha Eu tinha uma isso. variante 72. Peraí. Temos Tem a aqui, foto? não temos a sua, porque foi difícil de achar com 3 Verdade, cores. eu tô louco para comprar. Aliás, se alguém ouvir a gente e tiver uma variante 72, é isso aí. Eu até Abacate queria te verde. perguntar É isso aí. Você isso. sabe que eu tive desculpa, É eu exatamente tive um essa. Chevette verde. É Eu chamava mesmo? ele de... Ai, gente, que meu irmão te apelidou ele, agora eu não vou lembrar. Eu sou louca pra achar esse Chevette verde até hoje, pra Você contar a quer história. comprar? Jerusa, a gente chamava ele de Você Jerusa. queria comprar esse Chevette Eu de novo? quero. Se eu achar, Eu compro. também. Se eu encontrar, eu Eu queria te compro. perguntar isso. Como é que foi a sensação de você trocar uma variante 72 por uma Kombi? Aí você trocou um Exatamente. Aí sonho. já- Foi o já- início de um sonho pra você? Porque vamos falar que a Kombi cabe muitos sonhos aí, né? Que a bagageira é Com grande. certeza. Mas a Kombi era um negócio, né? Exatamente. Aí eu tinha essa variante 72, né? Eu tava feliz da vida, né? Ela tinha 3 cores, essa tá bem bonita. Na época eu deixei a minha assim, mas ela não era desse jeito. Eu Ela tinha um procurei a para-choque de 3 vermelho, cores, mas foi era difícil. cinza de massa Com 18 plástica. anos, hein? E aí eu trabalhava em 3 empregos, estava feliz da vida, ganhava mais do que minha mãe e meu padrasto. E aí eu tava de folga um dia, eu fui colocar o meu amigo falou assim, vamos colocar uma placa de aluga-se numa casa que eu vou alugar? Eu falei, tá bom, vamos até lá. E eu fiquei segurando a escada para ele subir e colocar a placa de aluga-se. Aí eu fiquei olhando um monte de carro passar. Aí eu falei, ô, seu Antônio, aluga essa casa para mim. Aí ele falou exatamente assim, então nem vou colocar essa porcaria aqui. E desceu com a placa na mão. Nossa. E foi assim que começou a minha história. Porque as pessoas falam Até assim, então mas você você não sonhava... tinha ainda ou não pensava em alugar ali para você o seu Não, negócio? nem pensava em ser dono de alguma Não, coisa. ali ser dono então de foi a floricultura. primeira loja da Primeira- Foi a Juliana nossa- Flores. A gente nossa tem a primeira foto loja. aí, Ana. E pra você gente- nem estava esperando, hein? Não. Você vê, né? Eu Como não as tava- coisas não tava quando tem- planejado na minha não estava cabeça. naquele momento de É. alugar. E essa foi... A minha primeira loja. Clóvis, você, 32 metros quadrados só. Era a Você- garagem da casa. você poderia me dizer que isso foi Legal. o destino ou você, eu não sei, energia? O que você... Camila, eu falo que a gente que é empreendedora, a Val deve saber disso, a gente é de meias oportunidades nessa vida, sabe? Eu acho que não chega nem a ser um terço, na isso aí, verdade. verdade. E a gente pega esse um terço e transforma. E Então é faz mais ou menos acontecer, isso. Então a né? gente dá um estralo assim na gente, né, Dá. Val? Eu falo que é Deus falando com você. Exatamente. Que você tem que aproveitar, que às vezes você nem sabe o porquê, mas, te deu, naquele momento deu o start. Falei, pai, vou alugar e vou fazer meu negócio. Exatamente. Eu já entendo do que eu vou fazer, né? Eu já estou Exatamente. há anos, desde criança. Eu vou alugar aqui, eu vou arriscar. E o pior é assim, primeiro, que experiência que eu tinha para ser dono de alguma coisa? Até então eu era funcionário. Você E eu criou. sempre trabalhei nas floriculturas como se fosse minha. Eu tinha um prazer de fazer aquilo, porque era a minha arte, né? Então eu ia na sua loja, na segunda-feira montava os arranjos, você me pagava meu dia, E pronto. depois ia na loja da Val, né? Ganhava E assim, salário. e Você tava não tinha indo- expectativa nenhuma, você criou o seu próprio roteiro ali, vamos dizer Exatamente. assim, né? E aí, Exatamente. como a primeira dificuldade, que isso é legal para quem está em casa, fala assim, gente, mas qual é a primeira dificuldade? Eu vou sair do meu confortável, do meu emprego, sei Minha lá. zona de conforto, Da minha né? zona de Ali. conforto. E agora eu vou ser proprietário da minha loja. É. Tipo, qual foi o momento mais difícil ali como proprietário? Como proprietário, assim, É. esses dias eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, aliás, esse final de semana, e ela me perguntou uma coisa que eu não sabia responder, sabe, Val? Acho que a gente que vem de lá de baixo, que não tinha nada, né, fica difícil, assim, há um momento difícil. Acho São que, assim, vários, são né? vários que você fala... Não fechar o mês, não pagar né? Por aluguel, exemplo, assim, por exemplo. eu com 14 anos, 15 anos, em 86, né, eu tinha 16 anos. Teve a maior enchente que teve em São Caetano. São Caetano da enchente, não sei se vocês sabem, enfim, Sim, né, uma te parte lá de São acompanho ali. Caetano. E nós perdemos tudo na enchente. E eu cheguei, não existia mais a minha casa. Minha mãe trabalhava numa escolinha, né? E eu procurando minha mãe e tal, não tinha celular naquela época, não tinha nada. E minha mãe estava dormindo nessa escolinha. Então nós perdemos tudo na enchente e eu fui morar no fundo de uma igreja. Imagina perder né? sua casa. E aí você gente. fala, caramba, né? Eu pintava santinho de cemitério, né? Perdi tudo na enchente, fui morar no fundo da igreja. Né? Imagina você, normalmente você que é evangélica sabe disso. Normalmente as igrejas menores fazem os velórios. Quando falece alguém, as pessoas fazem o velório dentro da igreja. Sim. E eu morava no fundo da igreja. Então, para você entrar na sua casa, você tem que passar pelo velório, queira você ou não. É Quer dizer, então, difícil. Difícil. caramba, assim, então assim, primeiro, você tem que aprender tudo, né? Você tem que ser
contábil, você tem que ser de tecnologia, você tem que ser Você tem que se motorista, você tem que virar. ser comprador, você tem que ser Tem tudo. que Então, vender. exatamente. Então, momentos difíceis. É difícil É você difícil. né? Eu tive gerir um- pessoas, que não é tão fácil, né? Porque você tem que entender todas as pessoas. Nem hoje eu tenho 200 funcionários. A gente tem que entender e administrar isso. Então, assim, o difícil faz parte da nossa vida e, na verdade, acaba impulsionando a gente, Mas sabe? você sabe, Clóvis, que muitas empresas, elas fecham logo no começo. Por quê? Porque no primeiro... Vamos supor, eu tive um problema, eu tive um mês que meu caminhão quebrou, eu fiquei sem faturamento. Aí eu não pude pagar meu funcionário, eu não pude pagar o posto que estava vencido. E aí as pessoas às vezes falam, não, agora ferrou, agora eu perdi tudo, agora eu vou fechar. Aí que tá. Aí que você tem que insistir. Não, o mês que vem São vai os ser não da outro. vida que você não pode se acomodar nele. Você não pode Exato. desistir por causa dos não da E vida. Isso outra, é um não da o fundo vida. do poço ensina muito mais do que o topo da montanha, certeza, né? Porque é lá você- que você vai ter a resiliência, aprender exatamente o quanto foi difícil e- você conquistar o que você E conquistou. ser empresário no Brasil não é fácil. A gente fala isso com total Com propriedade. Em certeza. qualquer segmento, qualquer tipo de empresa, seja pequena, média ou grande, não é fácil. A gente sabe que não é. E com certeza você teve N problemas, como qualquer empresário teve, Com mas você certeza. não desistiu, né? Nunca. Não nunca. desistiu. Desistir não faz parte Teve- da minha do vida. vocabulário, Desistir, né? aceitar não. de Tem hipótese amor no alguma. que faz. Exatamente. Porque também, né? Tem a ver com amor no que você faz. Clóvis, quando que você percebeu que, assim, sua vida começou a mudar ali? Que você realmente teve essa noção de, opa, eu estou crescendo? Porque, às vezes, o sucesso vem de uma forma meio fluida, assim, automática. Você não percebe, não dá essa chavinha. Pô, não é de um dia para a noite, né? Você vai construindo os degraus. Demorou bastante, viu, Camila? Assim, mesmo sendo grande, assim, no nosso negócio, ainda tem muito por fazer, tem muito por crescer. Independente do meu share que eu tenho de mercado, eu não me acomodo nisso. Eu não fico olhando só para isso. Eu Pra quero números. para números. Assim, tem um amor primeiro, né? Porque assim, hoje eu poderia não trabalhar mais, falar não quero trabalhar mais, está tudo certo e vou, né, Depois ficar você vai chupando curtir a vida. laranja embaixo do pé de laranja. Mas Quando a gente está... A sua pergunta, eu acho que eu entendi. Eu acho assim, quando você descobre que você já saiu da sua zona de... Eu digo, das contas básicas, quando você não precisa mais se preocupar. Sim. Seja com a sua casa, ou com a sua escola do seu filho, ou com seus funcionários. Quando você está já... agora eu não preciso... Agora eu posso... Tem isso também, né? Quando você... agora eu não preciso mais me preocupar com as coisas banais, digamos assim, do dia a dia das empresas, ou da nossa despesa. Cada um tem uma despesa, né? Mensal. 1 milhão, outra 10 mil, outra 100 mil, outra mil. Quando você não precisa mais se preocupar com isso, eu acho que aí você já está num patamar. Peraí, agora vamos, né? Vamos pensar, agora já estou bem, já posso não se acomodar. Aí Sim. você começa a ampliar, ver novas oportunidades. Não é que você para. exatamente. Né? Mas É que fica mais hoje você não faz só tranquilo. pelo dinheiro hoje, né? Você vê outras oportunidades, né? O Abílio Diniz é um cara que eu admiro, um dos Eu maiores também. empresários que tem no país. Também. 86, 85 anos, né? E Tá ele na ainda acha ativa. que vai viver mais 50 anos. E é muito motivador isso. Né? Mas se ele parar, eu tenho certeza que ele morre. Morre, Né? é verdade. E a mesma coisa a gente. A gente não faz só por dinheiro, pelo dinheiro. Né? Tem tantas oportunidades aí que você faz pelo prazer de gerar emprego. Isso é muito legal, né? Pessoas que Ajudar as dependem da sua pessoas. empresa. Isso é muito bacana, ajudar as pessoas. Então, assim, tem muita coisa envolvida, não é só dinheiro, né? Mas para responder a sua pergunta, né? Eu sinto que eu estou numa situação melhor, sei lá, 10 anos atrás. Não mais do que vocês isso. A empresa tem 33 anos. Vocês começaram, então, 2000 com o e-commerce. Em 2000 com e-commerce. Em 1990 nasce a Juliana Flores. No ano de 2000 nasce o e-commerce. E a Nós Juliana somos- Flores, perdão, o nome veio por causa de uma namorada? Pois é. Peraí, Pois essa namorada tá tão feliz hoje, né? Ela tem que estar, né? Você Uma mandou marca- bastante pediu flores direito, pra não? ela? Não, é patenteada a marca. Ah, mas você tem que mandar flores pra ela toda semana. Não. Vou contar essa história, então. A gente tem que mandar pra Quando mulher eu monto a minha de loja, hoje. né? Eu namorava com a Juliana, eu tinha de 19 para 20 anos. Ah, menino, gente. Né? Eu namorava com a Juliana. Sim, Né? E eu ia ser sócio de um amigo meu. certo. E acabou não dando certo, porque o nome dele estava sujo e tal, e ele não tinha toda a grana para colocar junto comigo para montar essa loja. E à noite eu fui na casa da minha namorada, da Juliana, né? E eu cheguei lá e a mãe dela falou: "Nossa, você tá triste, o que aconteceu?" Aí eu fui explicar: "Não, eu ia montar uma loja, tal, nem estava pensando, mas apareceu um ponto muito legal, assim, assim, assado. E o meu amigo não vai dar certo de montar a loja comigo, não tenho dinheiro." E ela simplesmente falou assim: "Se você quiser uma sócia, Sou só eu. que eu não posso trabalhar, eu ponho a Juliana para trabalhar com você." A mãe dela A falou. mãe da minha namorada. Juliana. Ah. Falei,
Tá bom. Ok. E aí, o que Desde que aconteceu? coloca o dinheiro, né? Não, aí ela colocou uma parte do dinheiro, Sim, a parte- eu tinha um pouquinho de dinheiro, e nós fizemos a pintura da loja, Sim. enfim. Eu continuei trabalhando naquelas 3 floriculturas ainda durante 90 dias, porque eu tinha medo de não pagar o aluguel, Claro. né? E assim, eu não queria, Claro. eu não queria ficar dependendo da mãe dela para pagar o aluguel. E eu tinha muito medo. Então, minha loja abria 8 horas da manhã e fechava 9 horas da noite. Né? Responsabilidade. De domingo a domingo, sem folga, sem nada. E aí eu saía para trabalhar na floricultura, deixava minha loja em ordem, deixava a Juliana lá vendendo. A ex-namorada. A ex-namorada, ela ficava vendendo, porque estava tudo prontinho. Eu deixava minha loja pronta só para ela poder vender. Certo. Porque eu tinha medo de não chegar no final do mês e não conseguir pagar o aluguel. Aí depois de 90 dias que tudo começou a funcionar, se pagava, tudo certinho, aí eu parei de trabalhar para os outros e Mas aí segui a vocês minha terminaram o frente. relacionamento e terminaram a sociedade. Eu fiquei namorando com ela, tinha até 21 anos. Aí a gente parou, né? Eu fui sócio da mãe dela durante 5 anos. Aí separou. Aí nós se separamos, né? Eu saí com um imóvel, né? Aí a mãe dela também saiu com um imóvel na entendi. época. E ficou o nome E dela. ficou. Porque, na verdade, Homenagem. eu não ia ficar com a loja. Na verdade, eu queria que ela comprasse a minha parte, a mãe da Sim. Juliana. E aí? Porque eu tava namorando com uma outra pessoa, uma menina de 25 anos, cabeça fraca, né? Hoje eu tomaria de boa isso, nem sofreria. Porque eu falava assim, caramba, eu vou casar com outra pessoa. Como que a minha mulher vai vir na minha loja, né? Na minha cabeça não cabia isso. cabia. Hoje caberia fácil, né? Que ótimo isso, E aí eu gente. falei pra ela, você não quer comprar minha parte? Ela falou, de jeito nenhum, isso aí é a sua história, que a legal. sua intenção. Ah, mas ela teve, respeita. ela Exatamente, teve ela caráter, foi Talvez né? hoje, exatamente. se ela visse hoje, talvez ela não respeitaria essa história. Juliana, hein? manda hello pra nós, que a gente quer saber onde você está, ex do Clóvis. Não, ela tá no meu livro, inclusive, tanto ela quanto a mãe dela. com Não, onde ela certeza. tá hoje, o que ela faz hoje da vida, o que ela Eu trabalha. não sei o que ela tá fazendo exatamente da vida hoje, né? Curiosidades. Mas ela é de São Caetano também. E ainda antes de entrar na tua pergunta, a loja da chinesa você comprou? Não Deveria comprei. ter comprado, Mas tem uma né? história da igreja, Eu que você depois de um compraria. tempo voltou lá. Ah, sim, sim. Só sim. para voltar um pouquinho nesse assunto aí, que é bem Exatamente. legal O isso. da É, chinesa eu- eu acho legal também, eu compraria dela. Eu morei dos 16 aos 22 anos nessa igreja, né? E... Nossa, foi muito tempo. É, bastante tempo. Com 12 anos, eu tinha prometido para minha mãe que eu ia dar uma casa para ela. E eu dei um quadro para ela, que é um sobrado, que inclusive está na casa dela até hoje. E com 22 anos, eu consegui comprar a casa da minha mãe. Né? E eu nem ia comprar essa casa. Olha como as coisas têm que Super acontecer na nossa jovem, vida, né? acontece. Né? Eu estava tentando comprar uma casa e não dava certo por causa de herança, enfim. Aí, tá bom. Aí a minha mãe falou, tem uma casa vendendo ali. Eu falei, não, mãe, eu nem tenho aquele dinheiro, vou lá fazer o quê? Tem que Não, ver. vamos lá ver. É. Tá bom, mãe, vamos lá ver. Eu penso assim também. Já que eu fui lá ver, eu falei, tá bom, a casa é legal, bacana, era um sobrado. Aí eu falei, bom, já que eu vim, vou fazer minha proposta. Faz a oferta. E fiz a minha oferta, Não, você o já que eu tem. tinha. Falei, eu consigo te dar tanto e tanto, pagar em 10 vezes. Aí o dono, não, de jeito nenhum. Não consigo. Tudo bem, dei minha proposta. Uma semana depois ele falou, aquela proposta sua tá de pé? Falei, tá. Falou, eu tô tentando comprar um apartamento, se ele fizer da mesma forma que você está fazendo comigo, eu Tá vou... vendo? Aí, tá E aí vendo? Deus aconteceu. virou Você ele vê, as também. coisas têm que acontecer, acontece na vida da gente. A gente não tem que ter vergonha. Eu não tenho vergonha de pedir desconto. Eu não tenho também vergonha não. de fazer Eu falei com a Val esses proposta. dias, falei, Val, Eu ainda não bem que você tenho, tá na porque minha vida. a gente tem que saber. O não você já tem. É verdade. É isso Eu fui mesmo. negociar com a assessora, eu falei, hello, dá desconto, querida. Foi Hello. mesmo, eu falei, A Val, gente- ainda bem que você consegue fazer isso que eu E tenho você sabe dificuldades. que uma coisa que eu aprendi com meu avô lá no interior, meu avô fala, quando a gente está comprando, a gente é rei. É. Quando você está comprando, seja o que for, você é rei. Então você não tem que ter vergonha, você não está roubando. Eu aprendi isso, não é que eu fico pichinchando, não. Eu acho que tudo na vida, você não tem que ter vergonha. Ele não tinha condições de comprar a casa, eu tenho isso, você quer? Quer, tudo bem, não quer um direito que você tem. Mas se ele não fizesse essa proposta, ele não teria comprado. Exatamente. É verdade. E eu também não sei comprar nada sem desconto, viu? Aí, eu tá sou um vendo? comprador, né? Daqui a pouco eu vou ligar lá e pedir flores pra mim, eu vou querer verdade. desconto. Quanto tempo pra chegar uma flor aqui que eu vou ligar lá na Juliana demora uns Flores? 40 minutos, né? De lá até Mas, aqui. mas chega logo. Vai Pelo menos chegar. você pode chegar e encomendar suas Ah, tá. flores. Hello! Oi, tudo bem? Boa tarde. Então, eu sou a Val Marchiori, estou aqui entrevistando o seu chefe. E é o seguinte, eu quero que vocês escolham para mim uma flor que combine comigo, um arranjo aqui com o nosso podcast, tá, Camila? Tá a nossa a Mariana, a Mariana Fofoqueira, porque eu esqueço o nome dela. E a gente tá aqui, então pensem em umas flores bem lindas que combine comigo, tá? Que eu vou aguardar. Vamos ver se realmente funciona, ó. São 5 para as 3. Ah, é? Então tá bom, muito obrigada. Eu vou aguardar. Hello.
Clóvis, quando você começou o e-commerce, Quero ver. ainda tinha uma grande dificuldade das pessoas acreditarem em comprar flores pela internet se realmente Nossa. ia chegar. Quais foram as maiores Não dificuldades só que flores, você sentiu? gente. Eu Não morria de só medo de flores. comprar qualquer coisa pela internet. Era Mas eu uma acho que pavor. flores mais pelo cuidado, né? Que É. você tem que ter com elas. Você, quando vai comprar uma flor na floricultura mesmo, você fica olhando, você escolhe. Você Sim. quer entregar o melhor pra Você pessoa quer entregar que o você quer melhor. presentear. Então, pela internet... É verdade. Como é que foi, assim? Na verdade, difícil, foi né? várias barreiras, né? Primeiro que não tinha nenhum e-commerce para a gente poder se espelhar, enfim. Você foi pioneiro. Fui pioneiro. E, na verdade, assim, as pessoas falam, nossa, mas você foi super corajoso e tal. Não fui corajoso. Eu tinha uma floricultura, Quero né? vender, E era né? mais um canal de vendas, só isso. Concordo. Então, assim, antes de entrar para a internet, um pouquinho antes, o que eu fazia? Eu fazia um catálogo e saía distribuindo pela cidade, nas pizzarias, padaria, Você mesmo. nos prédios, sim. E quando você vinha na minha loja, eu te entregava um catálogo. Eu falava, ó, Camila, se você precisar a próxima vez, pede por esses números aqui, que quando você chegar vai estar pronto. Então, eu sempre tentava facilitar de alguma forma para o cliente não ficar esperando, né? E quando eu me deparei com a internet, né? Eu falei, bom, não vou precisar gastar com catálogo, Nem com... né? Com gráfica, mas eu estou feliz da vida. Eu vou conseguir colocar muito mais opções nesse catálogo, porque, na verdade, não era um e-commerce, era um catálogo virtual, né? Porque você não fechava Sim, a compra lá. E assim começou a nossa história na internet. Que ano né? que foi? Isso no ano de 2000. 2000. No ano de 2002, né? Nossa. Que foi nossa virada. Quantas vendas você teve no primeiro, você lembra? No primeiro ano, assim? Na verdade, assim, no primeiro ano não, no primeiro mês, na verdade, né? É coisa assim, por exemplo, no primeiro mês eu fiz tipo 2 vendas, no outro mês eu fiz 6 vendas. Eu falei, nossa, isso é um negócio de 300%, isso é um negócio futuro na minha cabeça. Quer dizer, a pessoa só... Gente, em 2000 a Né? gente nem pensava Nem em tinha A comprar pessoa já Compradores, ligou, né? já De quis loja. comprar, não precisou vir aqui. Então, aquilo é uma coisa que fascinou, né? Você fala, caramba, fácil, né? E aí, eu volto para a gráfica de novo, para fazer catálogo de distribuição de novo, porque assim, até então eu tinha uma URL, né? www.Juliana Flores. Só que carro sem combustível não anda. Exato. E toca eu voltar para a gráfica e fazer panfletinho e falar e Divulgar. distribuir para divulgar, né? Para as pessoas, olha, quando você quiser alguma coisa, né? Entra nesse site que tem. Então foi dessa forma. Casamentos, festas. Mas a grande virada da Juliana Flores foi em 2002, que eu falo que isso é o meu troféu, na verdade, né? Sim. Eu sempre fui correntista do Bradesco, enfim. E na fatura do cartão vinha sempre uma propaganda de algumas empresas, É verdade. né? Eu também Isso em eu via 2002. isso. E em 2002, o Bradesco acreditou na Juliana Flores. Eu nunca notei isso. Se ele tivesse ido na minha loja, com certeza ele não teria fechado comigo, porque tinha uma lojinha de 32 metros quadrados lá em São Caetano do Sul. Mas não. Ele só fechou por telefone, contrato assinado e Nem te divulgou. conheceu, sem eu conhecer sei que nada. ligou que lá E bacana. mesmo. divulgou. Não, foi a minha secretária, porque eu já estava chique. Eu tinha uma você tava secretária. Tava. Não, mas Eu você tinha que um deu. computador e Você já que tinha... teve. Você viu, falou, quero divulgar lá no Bradesco. Exatamente. Não, na verdade, eu dei um desafio para minha secretária. Eu falei, eu quero estar aqui. Daqui. Literalmente entreguei um papel para a mão dela Olha que e ela legal, conseguiu. gente, Né? tá A vendo? Andréia, amiga. E aí foi um divisor de águas. E aí foi um divisor de água. Porque, na verdade, eu entendi ali que era uma divulgação, né? Eu trazia tráfego para dentro do nosso site. Então, eu falei, bom, se o Bradesco acreditou na gente agora, vai ficar muito mais fácil as outras portas. Sim. Então, o que a gente fez? A gente separou todos os bancos, todas as corretoras de seguros e foi indo atrás. Né? Tudo que estava clube de fidelidade, de pontuação, essas coisas todas. E eu falo até hoje que a Juliana Flores, os pilares dela é parceria. Né? Porque se não fosse as parcerias, eu jamais teria chegado onde cheguei. Então, eu fui associando a minha marca com marcas grandes, dando desconto. Você pega no caso do Bradesco, eu dava 10% e uma caixa de Todo chocolate. mundo gosta de desconto. Né? Né? Então, assim, por que eu dava o chocolate? Porque eu queria que as pessoas vissem valor. Porque nem todo mundo acredita só no desconto. 50% de desconto, 70% de desconto. Ele coloca mais alto e dá desconto. Aí a gente fica meio... Agora, quando você ganha alguma coisa, né? Fica diferente. Tem outro valor. Tem outro valor. Sim, Então, é verdade. vai acompanhar o seu presente com uma caixa de chocolate. Então, foi essa a grande virada da Juliana Flores. E aí, mas aí que tá. Mas se você tem um parceiro, eu comprei da Juliana Flores aqui no site, chegou uma flor lá que não tá bonita. Eu recebi ela mal, tal. E como que você lidou com isso? Porque às vezes tem parceiro que você... E ainda até hoje, é a prioridade da empresa. Porque eu sempre aprendi o seguinte, Val, assim, primeiro quando você monta alguma coisa, tem que saber o que você faz, né? Primeiro que eu não vendo flor, né? Eu vendo um serviço, uma experiência, sim, enfim. Sim. Alguém comprou flor para entregar para a Val. Sim. Esse alguém não ficou satisfeito, porque a flor chegou murcha,
Enfim, e às a vezes- chegou atrasado. Então, assim, eu não Exato. tenho que levar os problemas da minha empresa para esse cliente. Eu tenho que Não. me resolver com o cliente. Então, eu falo que, assim, onde a gente mais aprende dentro de uma empresa é o saque. Porque quando eu montei uma loja lá em 1990, eu montei para vender a flor, chegar na casa das pessoas e tudo certo. E ficar feliz, a pessoa Qualquer fica coisa feliz. fora disso está errado. Então, eu tenho que olhar para o que está errado. O saque é professor. Né? E- O televendas é professor. É Você verdade. aprende com essas pessoas. Mas tem empresas que não olham isso. Tem empresas que, tipo, vou te dar um exemplo bem básico. Esses dias eu pedi uma pizza que eu amo também lá dos Jardins, acho que é a Marguerita, se eu não me engano. E a pizza veio queimada. Tava eu, meu filho, lá, meu marido, a gente estava tomando um vinho gostoso, esperando a pizza, tá? A pizza veio queimada. E sempre vem boa. Aí eu fiquei indignada. Falei, eu não vou aceitar isso. Peguei o telefone e liguei. Falei, olha, eu quero falar com o gerente. Mas por quê? Porque a pizza... Eu tô no momento que eu tô esperando jantar. Faz 1h30 que eu pedi a pizza. É um momento que eu tô com a minha família. Eu, no mínimo, queria uma pizza que viesse boa. Aí ele foi muito gentil. Falou, olha, eu peço desculpas. Eu falei, você quer que eu te mando foto para você ver? Ele falou, não, de forma alguma. Tá chegando outra pizza para você em 15 minutos. Se preocupou com o sucesso do cliente. Aí vem Nada mais. as empresas hoje perderam isso. Ela põe essas porcarias para ninguém falar com ninguém, dessas maquininhas. É isso mesmo. É ou não é? E aí, tipo, o cliente é mais um para ele. Não, e que outra, é um erro. Você só tem sucesso porque conquistar, às vezes, não é difícil. O difícil é você manter na esse base. cliente. E os dados dizem. E você E consegue. um cliente hoje é caro, né? E Não é você- barato não, um cliente. e pra pra Quando vender você ele é difícil, é bem é fácil. atendido e quando você tem uma boa reputação, a pessoa divulga para mais 6 pessoas, É em isso média. mesmo. Quando Até mais. você tem um lado Má negativo na reputação. história, eles divulgam para 17, em É, média, isso né? mesmo. Cientificamente comprovado É, isso. falar mal é mais Ou seja, fácil, falar parece, mal é né? mais fácil. Mas ele tem esse cuidado com o cliente. Exato, e o sucesso do cliente que Mas todo tem que mundo ter, fala porque é um hoje em dinheiro que dia. não vale. Imagina você, alguém mandou uma flor para você e a flor chegou toda murcha. Pô, esse dinheiro não vale. Para tudo, resolve o problema. Manda outro, devolve o dinheiro do cliente e vamos para frente. Porque tem Porque a empresas gente que não só pode- olham na hora. Ah, mas se eu mandar outra, eu vou perder tanto. É. Não, você não Isso vai aí é perder, a você dica vai até ganhar, para na quem verdade. tá aí ouvindo, gente. Porque a empresa, seja o que for o que você entregue, se a pessoa reclamou, dá uma atenção, porque é ruim você perder um cliente. É difícil você conquistar. Depois, para manter, Ele é você os ponteiros da fideliza sua esse empresa. cliente. Exato. É o que eu falo, assim, todos os Exato. dias o que eu quero saber. Eu quero saber o que deu errado na minha empresa. Porque o que deu certo é obrigação. Eu não Exato. tenho, assim, feliz da vida, deu certo, entregou Para mim, milhares de cliente flores tem por sempre dia. razão. Hello. E outra, Clóvis. R fácil para... R rápido para acertar mais rápido, né? Exatamente. E assim, é importante você olhar porque você aprende muita coisa. Porque assim, você tem que dar atenção para isso. Porque o cara parou para te mandar uma mensagem ali no Feedback, Aí você fala, caramba, eu tenho que olhar para isso. Né? Se eu não olhar para isso, eu estou fora do mercado. É Né? verdade. Ou vou ficar só olhando só o que deu certo, os elogios. Não, tem na que- verdade, eu gosto de nós olhar como o que empresa, deu- a gente dá acerta errado. 99%, 98%, 98,5%. Mas aquele 1% é complicado. Se você não der atenção para esse 1%, ele arrebenta a sua empresa. Não, uma boa dica. E agora eu posso fazer uma pergunta meio boba, entre aspas, curiosidade. Teve algum, nessa sua jornada aí de empresário, teve algum pedido inusitado, sei lá, de alguma cliente ou que ficou na memória aí no livro da empresa de vocês? Porque sempre tem, né, gente? Então, o mais diferente de tudo foi quando mandaram uma coroa pra gente viva. Coroa de flores, sabe? Quando Sim. a pessoa falece. Sim. Então, só que mandou na casa da pessoa. E chegou lá uma A pessoa coroa que de recebeu. flor. Viva. Né? Viva. E isso foi Eu que não o quero mais receber. diferente de tudo. Né? Mas tem de tudo, né? Tem cliente que manda de 1 em 1 hora, com várias frases. Tem coisas bem bacanas que legal também, né? isso, né? É, tem ele cliente fica o dia que... inteiro mandando. Então escreve lá, O erro eu desse te aí foi amo, tal. grande. Cada letra é uma flor. Será que era um desejo? Tem né, homem que dessa já mandou pessoa? para namorada, para esposa, para mais 3 namoradas, a mesma Ela carta. quer me comprometer aqui, ó. Tem a lei do Só que você LGPD tá falando aqui. nomes. Não, deve ter, né? Ah, É tem, engraçado. com certeza, né? Agora, Clóvis, a flor não é um produto de necessidade primária, vamos dizer assim, né? É um desejo, né? Como que Uma você delícia. como que você conseguiu deter esse marketplace aí ao redor do Brasil todo e América Latina? Como que você faz com os fornecedores locais? Como que você entrega flores lá no Maranhão? Como que funciona mais ou menos? Eu tenho 2 modelos de negócio, né? Então, eu tenho o D0, né? Que eu tenho parceiros locais, que eu entrego em todo o Brasil em até 3 horas. Então, por Olha, exemplo, no Maranhão, que você falou, eu tenho parceiros locais
plugada no meu sistema. Então, quando digito o CEP, eu apresento o produto do local, né? E automaticamente já cai para os nossos parceiros. Ah, porque também tem isso. Tem Se- produto que tem aqui que não tem lá no Maranhão, Exatamente. né? Ah. Agora tem produtos exclusivos nosso, que aí a gente trabalha normal, como os e-commerce, né? Qual é que o é o D1, produto né? mais caro da Juliana Flores hoje? Eu O tenho um mais buquê top? de 7 mil reais, né? Tem? Esse eu gostei. Qual que é tipo esse? de É um buquê de 1.000 rosas colombianas. Nossa, As Clóvis. colombianas são as mais Meu aniversário é caras. 6 de outubro. Meu é 1 de janeiro, Tem que tá? anotar. eu ia te perguntar. Hello. A Juliana Flores vai fazer decoração lá de casa. Olha só, a avó é terrível. O que eu ia te Eu vou fazer melhor, eu vou te dar uma assinatura de flor, tá bom? Ah, muito obrigada. Ó, é lançamento ainda, nem lançamos, vai lançar Assinatura de- agora. Como funciona a assinatura de Você vai flor? receber semanalmente um Ai, arranjo de que flor de surpresa na sua demais. casa. Gente, você Legal, vê? a ideia. E eu vou fazer propaganda semanalmente pra você. Oh, muito entendeu? obrigado. Esse é um Clóvis, homem o que eu ia visionário. te perguntar é, as suas flores ficaram conhecidas por serem flores muito duráveis, né? A primeira vez que eu vi, eu falei assim, duvido que isso Eu já aí vai comprei durar orquídea tanto. e tudo mesmo. E realmente durou. A minha mãe guardou aquela flor, eu acho que uns 2, 3 anos. Que é da cúpula, né? Você tá falando. Sim, isso. Tá. E a primeira vez que eu vi uma rosa azul também, aquele azul bem forte. Como que você conseguiu explicar isso para a pessoa, que isso vai durar? É um presente que a pessoa vai guardar por anos, não é simplesmente uma rosa que daqui uma semana já murchou e É enfim. que tem que cuidar, é tipo essa uma flor plantinha, não é? é uma flor da Colômbia, Não, ela né? fica guardadinha. Ela vem mesmo. de uma cúpula, ela chega a durar Da mais Bela. de 2 anos, da Bela e a Ah, Fera. da É, da Bela Fera. Exatamente. Então, não é que ela seja da Bela e a Fera. A nossa Sim, rosa é a uma rosa referência, encantada, sim. é uma referência. Sim. E eu aproveitei literalmente a onda do filme. De novo, né? A que gente pega um legal. terço de oportunidade e surfa, né? Essa que flor ela já surfar. veio para o Brasil já há alguns anos atrás e ela não deu certo. Tem aí E a quando foto ia dela? lançar- Não, eu quero A gente ver tem, essa não flor. tem? E Dá quando uma ia olhada, lançar o olha. filme da Bela e a Fera, literalmente, a gente sabia que ia ter uma cúpula com uma rosa. Sim. E aí eu lembrei daquela rosa que ela podia durar bastante dentro dessa cúpula fechada. Ideia E foi sua, aí- então. Exatamente. E aí foi uma loucura, né? Foi uma explosão, porque a gente aproveitou toda a publicidade do Do filme. filme. Bem né? pensado, hein? 6 Boa meses ideia. depois, o shopping me chama para montar um quiosque. Uma explosão Foi um total. convite do shopping, inclusive. Que E aí a gente bacana. montou 32 quiosques antes da pandemia. E você tá falando que você E vai aí voltar a é montar um aqui. terço de oportunidade. É isso Agora estou daí. montando lojas físicas na rua, né? Lojas de 300 metros, 400 metros quadrados, que eu consigo levar muito mais opções, enfim. É legal ter E também. essa rosa é um chinês que foi para a Colômbia, porque o solo da Colômbia que faz a rosa ficar grande. Né? Por isso que tem a rosa colombiana. Sim, que eu amo. Né? E ele Adoro, trouxe essa minhas prediletas. técnica para fazer ela durar mais tempo. Ela dura mais de 5 anos. Eu vendo Sim. como 2 anos, né? Chineses Mas ela são che- terríveis nisso. dura né? mais de 5 anos. Né? E eu sou representante exclusivo no Brasil dessa finca, né? Dessa fábrica, lá de Quito, na verdade. Sua mãe tem a flor ainda? Eu acho que não, porque faz muito tempo isso. Foi logo quando abriu o quiosque lá no Muito shopping legal. perto de casa. Olha aí, gente. ó, Mas fica a dica. eu sempre que eu passo naquele quiosque, eu olho todas as rosas assim, são muito bonitas. São. E de onde você Ó, vamos traz deixar, essas você flores? vamos falar qual a cor que você quer. Nós vamos deixar uma aqui para você, quando você estiver entrevistando as boa ideia. pessoas, fica aqui. Eu ó, quero flor toda vez. Não Você vai- precisa ser uma Eu pra também nós. quero. Não, você vai- nós vamos deixar essa nós rosa aqui. merecemos. Eu É só acho. falar qual é a cor que eu vou deixar aqui para você, tá Pronto, bom? Pra rosas gente. colombianas, né? Olha, eu gosto de flor de qualquer... Então a assinatura virou de todo mundo, Val. Perdeu a assinatura Não perdi exclusiva. nada não, querida. Fica na sua aí. Já tá dado. Hello. Não, Val. Clóvis, agora eu vou entrar um pouquinho nesse lado um pouco mais pessoal pra gente entender como que é um pouco sua o vida, Clóvis né? visionário, né? É. Você tem algum hábito na sua rotina aí? Tem uma rotina específica, mas tem algum hábito que você falaria, olha, o segredo do sucesso... Vou dar um exemplo, tá? Acordar às 5 da manhã e assistir uma live, alguma coisa assim. O segredo do sucesso é acordar, fazer exercício, ler. Tem uma rotina, né? Porque Tá, Você tem minha algum rotina, hábito? eu vou 3 vezes por semana na academia, vou na fisioterapia 1 vez por semana, né? Porque eu gosto de fazer por causa da coluna, enfim, já faz... O cara virou meu amigo, então tô há mais de 1 ano, só para você ter Porque ideia. você jogava bola antes? Não, Ah. Mas, na verdade, assim, a minha rotina, eu sou apaixonado por floricultura. Então, todos os lugares que eu viajei, todos os lugares que eu fui, eu sempre gosto de ver as floriculturas. E, assim, eu sou muito focado, determinado, Ali a flor. não aceito não tão fácil. Não tenho rotina. Minha rotina é isso, né? Eu Trabalhar. gosto de trabalhar. Eu sou apaixonado. Eu falo que, na verdade, assim, eu não sinto que eu vou lá e trabalho.
né? Eu gosto de falar, é muito assunto, é muita reunião o tempo todo, né? E cada reunião é um propósito, né? Ou é para uma performance, ou é um produto novo, é um outro projeto, falar de tecnologia, e são vários assuntos. Isso é o que mais me fascina, né? Se Isso que aperfeiçoar, faz... né? isso é Cada uma vez faculdade mais. eterna, sabe? Você aprende tanto. Tanto é que eu fico até um pouco incomodado em relação ao home office, o que vai acontecer. Porque eu acho que o estar perto, esse tete-a-tete, não tem preço. Ah, eu também Né? E concordo. tomar um café, bater um papo, falar de outro assunto não tem nada a ver, isso é crescimento, né? Concordo com você. Então, Tem- assim, é isso que eu faço, essa é a minha rotina. Né? Minha porta fica aberta, eu falo com todos os funcionários. Né? E Você se e o dia que considera for um diferente- líder? Porque tem uma Com grande diferença entre certeza. chefe e líder, né? Com certeza, me considero. Ah, com Até porque eles certeza, conhecem a minha história, de eles vida dele. admiram a minha história. Né? Quando eu desço na produção para montar um arranjo, eles ficam olhando assim e falam, caramba, meu chefe está montando um arranjo. O que você Né? não admite de forma alguma que façam com você na sua empresa? Tipo, tira do sério. Que me tira do sério, É. quando tem que falar 2, 3 vezes a mesma coisa. Eu não tenho problema em erro, eu aceito super bem errar. O problema é quando a pessoa erra o mesmo erro toda hora. Isso me tira Também. do sério. É Não, eu irritante. não tenho problema. Eu até falo, cara, vamos errar um novo, né? Muda esse, vamos pro próximo Pessoa erro. repetitiva, É, né? pô. A pessoa, às vezes, ela E, na insiste verdade- no erro dela e acha que é o achômetro, né? E Eu na verdade detesto você achômetro. desenha, né? E quando eles colocam um não pelos outros, né? Assim, mas não vai aceitar. Mas você já foi lá falar com a pessoa? Exato. Exato. Não entendi, você está falando não pela pessoa. Tipo não Ai, não assim, consigo. Isso eu não gosto. Mas espera aí, é sempre não na frente? Não, eu não gosto. Exato. Isso é uma coisa que me incomoda. A mim também. Eu prefiro. Quebrar o ciclo, né, gente? Não consigo. Mas você já tentou? Mas você ligou lá, Não é nem você não consigo. falou Eu com falo ele? assim, por favor, você fala ali com a Márcia ali da assessoria. Aí eu liguei, ela não atendeu. Eu falei, liga de novo, Mandou uma manda mensagem? mensagem. É. Ah, mas eu tentei. Falei, tentou, mas não conseguiu. Então, essa não é a resposta. Eu quero que você isso ligue aí. e fale. Eu faço a mesma coisa. Eu também. Isso é uma coisa que as pessoas... não é nem... Parece que é o achômetro. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não vai dar certo. Cara, quando você bota o acho ou Tem não, que já tirar. deu ruim. É. Agora, e seus hobbies? O que você gosta de fazer? que O que o eu gosto? Clóvis mais gosta de fazer? Hello. Fala a verdade, Gosto de estar hein? com meus filhos no final de semana, gosto de restaurantes diferentes, eu gosto... Você gosta de eu bons gosto, restaurantes? eu sou muito curioso, sabe? Então, assim, eu não gosto de ficar repetindo os meus lugares. Lugares eu gosto, diferentes. toda hora eu quero ter um lugar diferente, né? Tanto é que eu gosto de andar. Tanto é que eu nem ando só, vou num parque ficar andando em círculo, não faço isso. Andar pela cidade, Eu vou assim, conhecendo. eu pego um Uber, vou até a Paulista e vou sair, sei lá em Ibirapuera. Eu também gosto de Né? Vou em Ibirapuera, vou andar, vou lá, eu vou andando. Eu gosto de andar porque eu sou muito curioso. Então, você Você é andando, proativo, né? e você vê coisas que com o carro você não consegue vê. ver. E é tão legal, e você vê cada coisa bacana, porque você entra nas ruas e vai ver num bistrô, vai ver numa loja diferente. É verdade. Então, isso para mim é uma baita terapia. Eu amo fazer isso. Viajar. Eu E sua faço família viajar te também. acompanha nisso? Não agora, porque eu tenho um menininho de 1 ano e 8 meses, né? Bota no canguru? Mas eu ando bastante, eles não acompanham porque eles falam que eu sou O doido. Clóvis estava nos contando que ele está no terceiro casamento. Eu casei 2 vezes. Você então casou muito jovem, Ana? Eu casei com 28 anos no meu primeiro casamento, Jovem, durou né? 5 anos. Depois o outro durou 5 também. E agora estou há 9 anos com E a o que, mãe dos meus que filhos. a mulher deve ter para... Tipo, olha, essa é a mulher que eu quero para minha vida, no seu ponto de vista. Mas assim, os meus casamentos eu não falo que foi mais por conta, assim, a minha primeiro casamento, a minha esposa, ela tinha muito dinheiro, né? E eu simplesmente era dono de uma floricultura, então eu estava meio que fora do Sim. compasso ali. Então eu tinha que correr muito para poder chegar onde ela chegou. Você não se sentia Então no mesmo conectado. quando você corre de um lado, você acaba deixando faltar do outro e literalmente o nosso relacionamento não funcionou, Certo. né? Foi por conta disso. E o segundo a mesma coisa, né? Continuei correndo. Seu foco né? era o trabalho. Exatamente. Por isso que eu falei que 10 anos atrás. Então, a minha mulher, atualmente, ela está na melhor fase da minha vida. E eu até falo isso para ela. Falou, você pegou o Minha Clóvis melhor da... fase. A melhor fase. É porque verdade. eu não preciso correr tanto como eu corria no passado. Mas isso né? é fato Então, hoje eu tenho mesmo. tempo para poder viajar. Você manda flores para sua esposa? A gente tem flor em casa. Ah, sempre já tem, tem, é o né? tempo que eu Porque quero. mandar, Cultura, Camila, né? manda Ó. diamantes, Mas, querida. gente, Gente, quero flor, já tô com flor todo dia. Mas aí fica uma coisa muito trivial. Tem que ser uma coisa Não, mas assim. tem que é flor na trivial? minha casa. Flores? Não, eu mando em datas sazonais. Eu mando. Dia da mulher, Mas dia aí das você manda com um mães. diamantezinho? Não, Jamal. Uma viagem. Hello. Viagem. Porque mulher não gosta só de flores, né? É verdade, é verdade. Se mandar flor e mais alguma coisa, a gente prefere. É verdade. Não é? Uma flor em um carro, por exemplo, né, Val? Óbvio. Mas Pois você é. se considera um homem romântico? Romântico.
Você não tem cara de ser romântico, não. Que você é muito, ao meu ver, desculpa a minha sinceridade, Pode falar. ele sempre trabalhou, sempre foi independente, sempre teve que correr atrás. É aquele tipo de pessoa que ele está focado. É. E a pessoa quando é muito focada, às vezes até é um defeito da gente mesmo. Porque a gente está focado. Não é que a gente não... Mas aí deixa um pouquinho de lado, esse lado. Acaba faltando alguma coisa. Assim. É, mas agora com a vida mais, quando a gente está mais... Não é isso? Desculpa. Exatamente. Aí a gente, né? Amolece mais um pouquinho, né? Por Assim. isso que eu falei que eu tô na melhor fase da minha vida, né? É, curtir agora, né? Exatamente. E Clóvis, Você é muito você jovem. com 200 funcionários, né, que você Isso. falou, como que você avalia, assim, se você olha para trás, você avalia toda a sua trajetória e hoje com 200 funcionários, qual que é a sua expectativa daqui para frente? Caramba. Assim, ó, nós estamos no mercado que a gente está engatinhando ainda, né? Quando você vai, sei lá, para a Argentina, aqui do nosso lado, eles vendem 3 vezes flores mais que a gente. Né? Estados Unidos... Você sabe dizer por quê? O que eu vendo num dia, Eu no acho que mês, é eles vendem cultural. num dia. É cultural. É cultural. Então tem muita... Infelizmente, exatamente. né? É uma quebra de paradigma. O Brasil, né? a gente tem algumas coisas que é ao meu ver. Quando eu gravei o Mulheres Ricas, foi até engraçado, as pessoas só tomavam champanhe, era Réveillon, Em o épocas aniversário, era festivas. pontual. Depois veio a Val do Mulheres Ricas, até a dona da Xandão aqui, né, a família Saltão veio falar comigo na época. Falou, Val, a gente tinha que agradecer você, porque as nossas vendas de espumante explodiram no Brasil. Legal. Eu falei mesmo, falou, por quê? Porque as pessoas, culturalmente, elas só tomavam em datas pontuais. E hoje todo mundo é normal. Tipo, happy hour, a pessoa vai lá, eu quero uma tacinha, quero um prosecco. Porque eu vi, na época, o programa Mulheres Ricas, eu tomava muito champanhe e continuo tomando, viu, gente? A minha bebida predileta, eu gosto e pronto. Patrocinadores. Exato. E aí, só que aí no Brasil cresceu muito. As flores, é como ele diz, as flores, as pessoas ainda têm, no Brasil, culturalmente, vou mandar flor só no aniversário, vou mandar flor só porque nasceu o filho, ou na decoração no casamento. E não é assim. Não. As flores, a gente deveria mandar mais flores para um amigo, para um bom jantar. E comprar para você mesmo também, pra né? você. Você vai na Argentina, Exato. você vê homens, mulheres com flores andando na rua, levando para sua normal, casa. É muito normal, né? É como na padaria. Eles põem na casa deles, compram para eles mesmos, né? Decoram a mesa. É o europeu, o americano. Culturalmente eles fazem isso. Essa história de assinatura está crescendo bastante agora, Sim, porque isso as tá pessoas entrando com gostam de assinatura de deixar... flores, Boa né? ideia isso, porque a pessoa já assina, já sabe que toda semana vai Toda receber uma semana flor vai chegar diferente. uma flor diferente, exatamente. Gostei disso, boa Né? ideia. A ideia é muito Isso legal. vai vender muito mais, Se vai Deus ficar quiser. mais rico, hello. Já pode mandar, né, Camila? Pode. Flores Por pra gentileza. Vamos mandar. Clóvis, Gosto você das gosta de azuis. receber flores? Os homens gostam de receber flores? Camila, eu recebi uma vez só na minha vida que eu fiquei muito surpreso, na Eu vou verdade. mandar flores pro Clóvis. Eu nem era casado, eu Você tinha, vai comprar a Juliana Flor? eu tinha 17 anos, eu recebi de uma amiga minha que gostava de mim e ela me mandou flor de uma outra floricultura. Eu trabalhava numa floricultura, ela comprou de uma outra e mandou para mim. E aquilo foi muito diferente. Porque tinha culturalmente também recebido. o Os homem homens têm acha- esse tabu, né? de- Na verdade, a Não, mulher hoje é muito tem normal. esse tabu. O homem gosta Hoje, muito, viu? É que, na verdade, o homem sempre gostou. Só que na nossa sociedade machista, o homem fica com vergonha de receber flores. Porque imagina você num escritório com O um monte homem de receber amigo e receber uma flores. flor. Fica... Mas é porque a gente vive ainda nessa culturalmente. É Exatamente. errado isso também. É. Porque a flor, independe de ser homem ou ser mulher, todo mundo gosta de carinho. Exatamente. E é um carinho que você tem com a pessoa. Para mim, uma das coisas que... eu não nasci de família rica, família pobre, humilde, mas eu sempre tive educação. Meu avô, ele pegava a florzinha no jardim e colocava na mesa para minha avó aos domingos, para a gente almoçar com a mesa com as flores. Quando eu vou na casa de alguém, eu nunca vou de mão vazia. Ou eu levo um chocolate ou uma flor. Gente, eu ensinei Porque é isso... um carinho para a pessoa. É verdade. Eu ensinei isso pra minha filha, a gente tava falando sobre isso carinho. esse final de semana. E eu tava ensinando. A Alice tem 6 anos, mas eu tava ensinando pra ela. Falei, olha, o vovô sempre ensinou, você nunca chega na casa de alguém de mãos vazias. Sempre leve alguma coisa. Mamãe, eu vejo que você leva sempre flores, sempre. Levo bonito, flores. É carinhoso. Aí a gente foi numa festa, ela, mamãe, mas você não levou Não flores. nada. Eu falei, não, mas era uma festa num local de festa, não tinha, né? Geralmente quando a gente vai em casa. Mas é legal a gente passar isso sempre para os nossos Claro. filhos. Tem alguma lição que você costuma passar para sua filha hoje, que já tem 8 anos, né? 8 anos. Que você gosta de enfatizar para que ela aprenda? Porque muito é exemplo de casa, né? Esses dias eu Como escutei pai. que a gente não sabe se é mais fácil criar um filho com dinheiro ou sem dinheiro, né? Com dinheiro, com certeza. Não tem. É meio complicado, né? Mas assim, o que eu sempre falo pra minha filha é o seguinte: primeiro que assim, quando a gente vai num restaurante, ela tem que comprar o que ela vai comer, né? E eu sempre mostro na rua, né? As pessoas pedindo dinheiro, os mendigos.
Por exemplo, se ela ganha uma roupa, ela tem que tirar uma roupa e separar para a gente doar. Isso é fato. Isso é legal. Né? Tudo que a gente faz é um Bacana. brinquedo, tira um brinquedo. É uma roupa, tira uma roupa. Você não um dá sapato, tudo que ela quer, não. né? E não vai ser dessa deve. forma. Tá certo. Os meus irmãos trabalham comigo. Eu tenho 3 irmãos. Todos eles também começaram a trabalhar cedo. Nunca trabalharam para ninguém. Sempre só trabalhou para Juliana Flores. Dei uma casa para Olha, cada um que dos meus irmãos. bacana. E eu quero fazer da mesma... Eu acho que é o mesmo formato que... Os meus irmãos são bem mais novos que eu. Sim. É o mesmo formato que eu fiz com meus irmãos e eu quero fazer com eles. Que bonito. Né? Eu acho que eles têm o pé no chão, Parabéns. meus irmãos. Né? E minha filha também. Ela não vai ganhar tudo fácil, não. Nem deve. E ela vai ter que contar a história dela, sabe? É claro, assim, vai muito mais fácil do que a minha, com certeza, Óbvio. mais do que a sua. É. Mas ela também pode Mas fazer a história ela tem que dela. contar a história dela. Mas eu isso acho que começa é dentro de importante. casa. Esse dia a gente está falando sobre isso, porque hoje é óbvio que é mais fácil educar, falar sim para tudo do que não. O não dá mais trabalho, né? Dá com mais certeza, trabalho. falar não para sua filha, você fala, eu tenho Exato. dinheiro, não vou dar, é meio E complicado. dói né? pra gente também, porque a gente Dói. poderia dar. Mas é um erro. Eu também, com meus mas a gente filhos, também não eu pode também. mimar tanto, não. Eu não mimo, não. Tem que conquistar por eles. Tem que trabalhar, tem que limpar o quarto, tem que tirar nota boa. E por aí vai. Corta o coração. Eu me lembro quando a minha filha, ela queria um patins. Acho que ela tinha 4 anos, 3 anos. Ela chupava chupeta ainda. E aí foi uma troca, né? Você vai ganhar um patins, mas você vai dar a chupeta pro Papai Noel. Mas assim, foi tão doloroso aquilo pra gente, porque assim, ela no final do dia, ela não queria o patins. Não, devolve, eu quero minha chupeta. E aí você fala, caramba, meu, eu sou um cara mal demais. Dói. Mas é doloroso. Mas é uma lição que ela não vai levar para a vida dela inteira. Vai ser um grande ser humano. Porque eu com o Eike, acho que eu até contei isso aqui já, com o Eiquinho, eu tenho gêmeos, né? Hoje vão fazer, tem 17, vão fazer 18 anos. E eles tinham uns 4 aninhos também. A gente foi numa loja de brinquedos. Aí eu falei pro Vitor, falei, ó, cada um pode pegar um só, escolhe um presente e tal. Vocês foram bem, fizeram tudo que a mamãe pediu, um presente. Aí chegaram, imagina, 2 crianças, né, na Re-Rap, imagina. O Vitor demorou 40 minutos, olhou, pegava e veio com um certinho. O Ikezinho, terrível como ele é até hoje, inclusive, né, Ike? Foi lá e abraçou e veio com, sei lá, tudo que ele pôde pegar no braço, ele veio com uns 10 brinquedos. Aí eu olhei pra cara dele e falei, um só. Não, porque não? E começou a fazer pirraça e chorar. Aí veio a babá e falei, não, pode sair. Aqui quem cuida agora sou eu. Aqui é a mãe. Pode sair, deixa que eu cuido. Falei, é um só, Eike. É um, ou senão não vai levar nenhum. E chorava. Eu parecia uma louca para aprender essa mulher. Aí ele chorava e ele é branquinho, ficou todo chorava. Falei, não vai escolher nenhum? Acabou, vamos embora. Você não vai levar nenhum. Foi sim. Aí ele entrou no carro, que lá doía meu coração, gente, até de contar. E ele tava soluçando com o olho vermelho, chorando. Tá bom, mamãe, eu aprendi. E até hoje, eles vão na casa de amigos que eu mais gosto, que eu tenho orgulho de Val. Seus filhos são muito educados. Val, parabéns. Seu filho pede para abrir a geladeira, Val. Isso é educação. É verdade. Dói pra gente. Como, Claro imagina que sua dói, filha com falando que certeza. queria. Mas a gente cria homens, a gente cria humanos a seres humanos bons. De verdade é assim. Não é dando o que eles querem. A não. minha tá malandrinha. Ela falou assim pra mim esses dias: mamãe, a gente tá bobeando. O Papai Noel que compra os presentes, não é? Então por que a gente pede só um? Vamos pedir um pra mim, Vários. pra você, um papai. Eu falei, não, filha, o Papai Noel só pode dar Eles um. tiram não. umas coisas que você fala, caramba, Mas tem olha que a falar coisa- bem, Minha é o amiga Papai ganhou Noel. 3 do Papai Noel. Eu falei, que amiga que é essa pra gente conversar com a mãe dessa menina? Porque Inteligente. 3 não dá, gente. Mas parabéns. É isso. Enfim. Clóvis, você quer te Também fazer... ela, todo dia à noite ela tem que agradecer o dia, de manhã acordar também tem que orar. Ai, que legal. Agradecer a Porque ela, mas Deus, por que, né? papai? Ué, porque você não está andando? Está enxergando, papai? Tô. Você está falando? Então, tem que agradecer. Não pode reclamar. É verdade. Eu ensino também... para ela também, quando ela começa a reclamar, eu falo, não, filha, não pode ficar reclamando. Porque reclamar não é bom, né? Todo mundo Aliás, tem problema. reclamar não é bom pra nada. Pra nada, só é atraso de vida, né? Vou Eu acho- toda pessoa que reclama, pode ver, ela algum problema ela tem. Seja de saúde, seja Dá tudo financeiro. errado na Dá vida dela. tudo errado. Seja com namorado. Eu tenho uma amiga que só tem dedo ruim, só reclama de namorado. Tudo dá errado. Querido, você tem que agradecer. Até, Mesmo tendo ruim, até tem que o falar tá que tá bom. ruim, tá bom. Exatamente. É. Isso. O copo Tá meio ruim, cheio, tem que meio falar bom. vazio, né? Tá ruim, Exatamente. não, mas, pô, gente, lembra que ditado, tá ruim pode ficar pior. Não, Então, com para de certeza. reclamar, dá valor no que você tem, procure ser feliz. É aquilo que você falou, a gente levanta, a gente tem saúde.
Sabe, eu já tive N problemas financeiros, já quebrei, já fui morar na igreja também, já passei fome. Mas olha, você olha para cima, Deus sabe o que faz e está sempre protegendo a gente. Eu sou jovem, a gente tem saúde, vamos correr atrás. E outra, todo mundo tem problema, né? Quem não não dá pra tem, já gente morreu, e olhe medir lá, o porque eu não problema quero com a regra saber. dos outros, Não, né? com certeza Então, não. Vai a nossa saber, dor né? é só a gente entende. Exato. Quem não tem problema? Aliás, É. vai saber, quem já morreu também lá não tem problema, né? Eu, hein? É. Eu não quero ir lá saber, Ninguém voltou não. pra contar, né? Se ficou tudo Melhor resolvido. não, né? Vamos mostrar as flores que a gente Vamos. que eu tinha Oba, comentado? vamos lá. A gente não tem só flores na Juliana Flores, né? Então É, temos não são uma só gama flores. de produtos aí muito grande. Ai, que linda. Essa foi é a que eu É a acho rosa mais preservada, bonita. da sua mãe, É a que eu do acho púrpura. mais bonita. Aí tem as vermelhas. A minha mãe ganhou uma dessa aqui, ó. Tem a cesta de café da manhã também? tem Tem. as Nós temos mais de cestas. 10 mil produtos Vocês dentro do têm nosso site. concorrentes diretos? Como que você lida com essa situação? Concorrência, eu falo que na verdade não é concorrente, né? Na verdade são professores, né? Eu acho que a gente aprende muito com concorrência, né? O tempo todo você tem que estar olhando, você não pode parar de prestar atenção, por menor que ele seja, não é... De novo, por que eu tenho 70 e não vou olhar para eles? Eu tenho que olhar. Eu entro em toda a Porque tem uns floricultura. 30 ali que Uma pode, floricultura né? de uma portinha só. Eu entro para saber que eu quero entender o que o cara está fazendo. Né? Eu acho que, assim, são professores, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre tendo, no mínimo, respeito, né? E o sol brilha para todo mundo também, né, Camila? Eu acho que, assim, Concordo. por que a gente deu certo? Porque eu estou sempre procurando, eu não paro o tempo todo, eu sempre estou procurando uma parceria, uma coisa nova, trazer um produto diferenciado para o nosso cliente o tempo todo, um serviço diferenciado. E esse é um O segredo, tempo todo né? a gente está se mexendo, a gente não para. Que nem hoje, por exemplo, a gente está em todas as plataformas, né? A gente está no WhatsApp, né? Que o WhatsApp, quem não está no WhatsApp, está perdendo tempo, que é a bola da vez, né? Eu tenho lojas Instagram. físicas, eu tenho um aplicativo, eu tenho o site mobile, eu tenho o site desktop, eu faço venda pelo telefone, quer dizer, por onde que as pessoas querem comprar hoje, né? Então, se você não estiver preparado para isso, fica só se preocupado, né? Com concorrente, Com querido. concorrente, você Preocupa tem com que o seu andar, negócio se que vai preocupa, dar certo. Se profissionaliza o tempo todo. Você tem assim, Exato. é tanta coisa para fazer. É Né? verdade. Chega no final do dia, você está cansado de tanta coisa Você para sabe, fazer. uma coisa que eu sempre aprendi também. Que dentro do seu negócio sempre vai ter o que fazer. É só você Sempre, procurar. com Nunca certeza. vai acabar. Não. Sempre vai ter algo para você fazer. Seja para verdade. inovar, ou para se reinventar, ou para aprender, ou para ensinar. Exatamente. Hoje, por exemplo, você tem quantos mil clientes cadastrados hoje no seu... Hoje a nossa base é mais de 1 milhão, né? Você vê, 1 milhão de clientes, daqui a pouco ele está com um banco. É verdade. Exatamente. Daqui a pouco você tem o cada dessas pessoas, todo mundo, hoje network, relacionamento, esse que ele tem vale ouro. Imagina, 1 são milhão daqui a 23 pouco. anos de cadastro lá, né? Daqui a O banco pouco o Juliana Clóvis Flores. poder montar um banco, Clóvis. Né? Banco. Mas você sabe que o mais legal é que você estava falando no início da entrevista. O problema não é só conquistar o cliente, né? É manter ele, né? É. A cada 10 vendas, 7 vendas, 6, 7 vendas, já está na minha base esse cliente. É. Por que eu faço marketing? Porque flor, legal. assim, é meio ingrato. Né? Flor, assim, você precisa comprar flor hoje, por exemplo, pra alguém? Não, Você? Não. Então. E daqui uma semana? não Pode ser que sei. você. Pode ser. E daqui 15 dias, daqui 30 dias, com certeza você precisa mandar flor para alguém. Então, se eu não tiver na sua cabeça o tempo todo, Tem razão. Fica, Bom fica no marketing. subconsciente, exatamente. né? A sua E aí eu marca. tenho que lembrar você que você é minha cliente o tempo todo. E você Então, é mais lembra ou menos patrocinando a gente aqui também. Exatamente. Gastando em propaganda. Foi por isso que eu te falei, porque flores não é um produto de necessidade básica, né? Mas você Como vê, você você comprar lembra. produtos de mercado, comida, enfim. tem razão. É de Exatamente. desejo. Então você fica gravado no não é um bem subconsciente. próprio, né? Diferente de Mas você ele falar tem uma que propaganda de um sapato. aparecer, ele tem que Exatamente, aparecer. tem que aparecer Se para as que pessoas você não lembre. verem, eles não vão comprar. Exatamente. Tem que estar lá, tem Agora, que se estar lá for um no relógio, banco, tem que for um estar no... brinco, for uma roupa, você fala, pô, é pra você, né? Você fala, eu vou comprar. É verdade. Agora, a flor não. A flor é quando você vai precisar. E eu tenho que estar o tempo todo... Ou você batendo nessa começar a tecla. fazer produtos que a pessoa de repente precisa. Essa assinatura é legal. Você Sim. cria produtos dentro do seu negócio que acabam sendo. Depois, se quiser, a gente Essa conversa. flor que ela 10%. estava mostrando... 10% é comissão alta, você viu? Nada é moderno. Aqui ninguém Tá trabalha de explicado, né? graça. Porque é milionária. Hello. Tá explicado, né? Você viu que a receita tá aí na É, mesa, né? Não, mas é isso mesmo, é se reinventar sempre. Sempre. Não tem tem que que ser. A gente que trabalhar. é empreendedor, se a gente não se reinventar, a gente fica fora do mercado. A gente não pode parar. Parou, porque as pessoas estão andando. Né? As pessoas estão. Sim, Você tem que se reinventar todos os dias, todas as horas. você tem- Toda hora. Né? Tem Quando alguém- deu a pandemia, olha só, quando foi fazer o lockdown, né? Aí eu falei, caramba, e agora? E agora? É verdade, e aí? Como que vai acontecer, né? Aí eu fiquei pensando, eu tenho umas caixas bonitas, modéstia, né? Sim, Da são Juliana bonitas mesmo.
E aí eu falei, cara, bom, padaria vai ficar aberto, né? Os meus fornecedores vão estar todos fechados. A flor eu vou conseguir trazer. Fui lá na padaria do amigo meu. Olha, que Falei, visionário, Toninho, hein? Visionário. posso montar uma cesta aqui? Eu bati o recorde de vender cesta para ele. Eu Olha. montei 3 cestas. Cesta A, B e C. Caixa M, P e G. E deu super certo. Então, na pandemia, eu vendia pão doce, com os brigadeiros, com as coisas que ele... Eu montei a cesta com os produtos que ele tinha lá na Que ele padaria. tinha. Quer dizer, ele era Você meu não vendeu vizinho, flor, tava mas ali. vendeu a cesta, né? Não, eu vendi muita flor. Na verdade, Também. eu cresci 144%. Olha. Mas muita gente estava fechada, os nossos fornecedores, né? Porque tudo ia fechar. Como que eles iam entregar a mercadoria para nós? E aí eu falei, caramba, Mas e agora? se você ficasse esperando a pessoa comprar Então, no seu mas aí site, que tá, tinha quebrado. Assim, nós estamos 33 anos no mercado. Então, você sabe que a gente passou por todas as Se crises adaptando. mundial, né? Mudanças, Sim. 3 mudanças de moeda, não é isso? Nossa, Cruzeiro Cruzeiro, novo, sei real. lá, enfim. Nem São me 3 fala. mudanças de moeda. Sim. Crise mundial, crise não sei o quê, crise não sei o que lá, guerra, e estamos aí. nossa. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando. Quando estava muito ruim, então, é assim, a pessoa comprava flor e podia dividir no cartão de crédito em 5 vezes. Uma flor, na época, sei lá, de R$30, dividir isso em 3, 4 vezes. Então, a gente tem que estar sempre procurando e se renovando o tempo todo. Você, na verdade, você não fica esperando o cliente, você vai até ele. Essa é a fala, pessoal, mas você tem sorte? Não, meu querido, não tenho sorte, não. Eu fui lá na padaria, eu fui lá vender, botar a cesta. Para mim, sorte é 10%. Com você certeza. Você não tem que ficar esperando. Você tem que... Você sabe que, rapidinho, para a gente terminar, quando eu vim em 2001 para São Paulo, eu montei minha transportadora. Eu tinha quebrado lá no Paraná e eu recomecei a minha vida aqui em São Paulo. Falei, eu vou para montar um escritório perto de onde eu conheço, que era o Ceasa. Só que ninguém me, entre aspas, Valmar, tinha 2 caminhões na época. Ninguém me conhecia. Eu falei, eu vou, porque aí eu vou me apresentar, já vou perguntar se a pessoa está precisando ou para quando vai precisar. E eu chegava nos boxes lá, eu e meu irmão, falava, olha, a gente tem caminhão disponível, viu? Não tem, mas para quando vai chegar? Quando se precisa? Eu tinha uma caderneta com as possíveis cargas que eles iam precisar, já me adiantando para ter o meu frete. Então, não é você ficar esperando o cliente chegar até você, é você até ele. É como você faz. Por isso que a Juliana Flores é um sucesso. Mas não é, a gente que é Parabéns. empreendedor, a gente vê negócio em tudo, né? A gente vê negócio até em agora, tudo. 10%. Clóvis, muito inspiradora, assim. Eu Muito. gostei muito de conversar com você e conhecer Muito você, mesmo. assim, que é muito engraçado a gente ler uma entrevista ou ver você em algum podcast, mas é diferente quando a gente está Nossa, de frente, a ser simpatia, humano maravilhoso. ser humano maravilhoso. Bom pai, a pessoa que tem, né, consciência, líder. E para terminar, eu só queria fazer uma pergunta. Qual foi a pessoa, assim, que foi providencial na sua... do começo até agora, mãe da dele. Juliana Flores? Foram 2 pessoas, né? Vou te falar. Primeiro foi a Cléo, né? Que foi a minha sócia, a mãe da Juliana, que acreditou Bacana. num menino. Foi ela que te deu um empurrão. ali, Porque alguém naquele acreditou momento. em você. Foi a primeira pessoa que acreditou em você, Sim. né? Eu Sim. tinha 19 anos para 20. Isso não tem preço, né? Então, ela acreditou no nada. Sim. Apostou naquele cara, né? E minha mãe que me apoia, Até né? hoje, Não né? só minha mãe, como meus irmãos. Né? Porque, na verdade, eles vivem a minha vida, né? A minha história, né? Assim, eles estão há 33 anos trabalhando comigo. Né? Nenhum deles trabalhou em outra empresa. Né? Mas você E também a deu gente... Eles fazem oportunidade e parte dessa ajuda, né? história. Oi? Eles fazem parte da sua história. Você Sim, deu oportunidade, com você certeza. os ajuda. Bacana, né, a gente ouvir isso? Porque, às vezes, uma pessoa que acredita num menino fez a diferença na vida dele. Tem algumas certeza. pessoas que são pontuais também. É bacana a gente ter gratidão, né? E minha mãe, claro, que ora todos os dias, né? Maravilhosa, Joelho lá né? todos os dias. Queremos conhecer a Mami, né? da Que dia próxima que é o dia da vez. pizza? Hã? Que dia que é o dia da Todo pizza? sábado. Todo sábado. Ela Então, que conheceu no dia da pizza. Sábado já vou aqui, ó. Para Adoro que ela tá grávida, ela pode. Ela não pode passar vontade, é verdade. Como que é o nome da sua mãe? Dona Rita. Dona Rita, um beijo pra senhora. Beijo, Sábado Dona estaremos aí Rita. comendo uma pizza de mussarela. É isso Tá mesmo. bom? Parabéns pelo filho aí, pela educação, Dona Rita. Hello, hello, parabéns. Clóvis, muito Obrigado. muito obrigada mesmo. Aprendi muito. E Todos vamos receber nós. flores aí, né, Val? Oh, com Sim, com certeza. Juliana Flores pra vocês. O site é julianaflores.com. Isso, .com, né? .com.br. Pode ser .com.br. .com.br. Daqui a pouco você dois. tinha que fazer palestra, né? Dar umas palestras, né? Né? Eu acho. Vou fazer com a Val aí. né? Vamos. fazer A duas gente histórias começa a lindas vender, não dessa. tem assessora aqui, já não tem advogada ali, ó. Duas histórias lindas. Você não perdeu já a mão. Gente, não é pra todo mundo ter o dom
dono da Juliana Flores fazendo o próprio arranjo da Juliana Flores. Pra nós, né? Pra nós. Hello! É cada bronca que a gente leva.